Bom dia, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesta manhã estar deixando aos amados irmãos, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está para dar à luz. Grande e poderosamente o nosso Deus nos alerta, amados irmãos, que haverá paz e segurança proclamada pelo anticristo. E o anticristo é Satanás. O anticristo é todos aqueles que se opõem à verdade da palavra do grande Deus. E se nós não atentar para o Deus do céu, para a palavra dele, das quais vem até nós, não figurando glória material, nem esplendor material, a gente irá se perder, irá se corromper. Mas atentar para o reino de Deus através daquilo que se pode alcançar com as mãos, se a gente se preocupar com as riquezas desse mundo, ser próspero, você não vai entrar no reino do céu. Se você se preocupar com dinheiro ou com a ganância, você não vai entrar no reino do céu. Se você se preocupar em encher sua barriga, encher seu bolso de dinheiro, ou ter sua conta no banco cheia de dinheiro, não vai entrar no reino do céu. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é unção e justiça e paz no Espírito Santo. E ainda que tu venha querer dizer que Deus disse que tenhamos que comer o melhor dessa terra, e você passa a entender que o melhor dessa terra é alimento cotidiano, é ter riqueza e fama, não se engane, não se engane, não se iluda, não se precipite. O melhor dessa terra é o que Deus nos deixou, que é o pão vivo descido do céu para dar vida ao mundo. Isto é o melhor dessa terra. Se o melhor dessa terra fosse riqueza, não necessitaria de Jesus Cristo ter descido do céu para nos dar vida, nos dar a mensagem da cruz. E você está se iludindo, se enganando, se preocupando com o seu bem-estar terreno, com o seu bem-estar material, e está esquecendo de buscar a face do Todo-Poderoso, que ele virá de repente, e quando o céu se abrir e aparecer o sinal do Filho do Homem nas nuvens, de nada vai adiantar você querer correr ou fugir, porque o Senhor Jesus Cristo já vai ter decretado o juízo. Depois que ele aparecer, não há mais volta, não há mais salvação. Quando ele manifestar nas nuvens, não há lamento, não há choro, não há pranto. O momento é hoje, viva o dia de hoje como se ele fosse voltar hoje. Sabemos nós que a vinda de Cristo é comparada com a vinda de um ladrão, será de noite, dos quais muitos serão dispersos, muitos serão pegos de surpresa, porque muitos estarão na praça do pecado, na praça da vaidade, se fornicando, adulterando, se prostituindo, matando e roubando. Mas Jesus Cristo virá, os escolhidos deles não irão ser confundidos, nem ficar desapercebidos. Não vai ser como as 5 loucas, mas vai ser como as prudentes. As 5 loucas é todos aqueles que estão dispersos e que estão crendo que o reino de Deus autorizou eu usufruir desse mundo, usufruir dessa riqueza. Mas você se engana. Jesus Cristo disse: quando alguém vos disser que o reino de Deus está aqui ou ali, não lhes des crédito, porque como relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim é a volta do Filho do Homem. E muitos vão te enganar e te seduzir. E hoje o que tem acontecido, a humanidade tem se corrompido, tem levado a sua mente e o seu coração com o querer da humanidade, se preocupando com os votos, com as eleições, com os presidentes, com os governos, e se esquecendo da palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo não nos ensinou a querer assumir a causa do povo, tomar frente da causa do povo, ou se preocupar com o que o seu presidente faça, ou o que o governador faça. Jesus Cristo somente disse uma coisa: é ser obediente, obedecer a ele, ser fiel a ele até a morte, fazer o ídio por todo mundo e pregar o evangelho da nova criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, ele já está lá condenado pela, aleluia, destruição eterna. O juízo de Deus virá, breve vai se manifestar o sinal do Filho do Homem, e aqueles que hoje rejeitam a palavra de Jesus para poder fazer seu querer, para poder fazer a sua vontade, você vai perecer, a sua alma vai ser atormentada nas profundezas dos infernos, e para ti não há escolha, não há salvação,
situação. Existe hoje muita leviandade, muitas corrupção no mundo, as mulheres postando foto peladas, sem roupa, estão em nudez. Isso é pecado, isso é vaidade. As profundezas dos infernos te aguardam se você não se arrepender. Nosso corpo é templo do Espírito Santo proveniente de Deus. 3,17 de Coríntios diz: se alguém destruir o templo do Senhor, o próprio Deus o destruirá, porque o templo do Senhor que sois vós é santo. Se é santo, você não pode lançar sua mão sobre ele e corromper, porque isso é pecado. Vaidade é vaidade, vaidade. Depilação é pecado, é vaidade. O Senhor Jesus Cristo não te autorizou a você tocar no templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo não precisa passar enfeite em volta dos olhos, muito menos manchar os lábios para poder ficar bonito. Não necessita disso, muito menos de esticar a pele, não precisa pintar o cabelo. Se nós somos templo do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai nos formosear, é que vai nos alegrar e fazer que nós pareça filho do Altíssimo. É a graça de Jesus, do Senhor, que vai superabundar em nossas vidas. Não necessita você ficar enfeitando o seu corpo, parecendo uma prostituta, ou uma Jezabel, ou um alguém adúltero e efeminado. O Senhor Jesus te chamou para a liberdade. Ele disse: não useis da liberdade para dar lugar à carne. O Senhor Jesus Cristo não te deu livre-arbítrio. Você se engana em achar que tem livre-arbítrio, porque está escrito nas palavras de Jesus Cristo: foi-te chamado à liberdade, não useis da liberdade para dar lugar à carne. Jesus Cristo disse que há liberdade onde há o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, ele não está no meio do pecado, mas está no meio de um coração contrito e quebrantado. E se você desobedecer os mandamentos de Deus, a chama do fogo do inferno te aguarda, ainda que você não queira, está te aguardando e vai queimar, atormentar sua alma eternamente. Jesus Cristo te chamou para a liberdade. Não use dessa liberdade que você acha até hoje para dar lugar à carne. Se você obedecer a Deus, todos os teus juízos, as leis de Deus, preceitos de Deus, tudo vai se concretizar na sua vida. 6,33 de Mateus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é você buscar seu bem-estar, a sua beleza, não. É o reino de Deus. E o reino de Deus não tem parecer nem formosura. Está escrito. Se o reino de Deus não tem parecer nem formosura, você está se iludindo, está se enganando a querer atrair aquilo que tem formosura, que é o dinheiro, a ganância. Isso vai ficar, vai passar os céus e terra, mas as palavras de Jesus não vai passar, mas Satanás vai apregoar uma falsa paz, vai apregoar uma falsa doutrina, vai te dar liberdade de você pecar, adulterar e fornicar e estar ao mesmo tempo adorando a Deus, porque Satanás blasfema todos os dias, mas o Senhor Jesus Cristo, ele lançou sobre nós a promessa da fé, e a fé é sobre aqueles que creem. Se você crê, você vai ser bendito, vai ser filho do Pai Abraão, assim de Deus o Pai. Você vai ser conivente com as obras de Deus se você passar a crer e a receber as palavras e as mensagens de Cristo. Está escrito em Gálatas 5, 19, 20, 21, diz: porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não vão entrar no reino dos céus. Não vai entrar no reino dos céus. Os adúlteros, efeminados, idólatras, ladrões não vai entrar no reino dos céus. Os mentirosos não vai entrar. Se você é um deles, se converta e se arrependa. O traje da mulher de Deus que passou a servir a Cristo não deve ser no frisar do seu cabelo e nem nas muitas joias preciosas, mas tem que ter um espírito encoberto, um espírito reto. Tem que se vestir com toda modéstia, tem que se vestir com respeito, decência e pudor, porque o Deus do céu não te chamou para você ficar mostrando a parte do seu corpo para poder atrair a sensualidade sobre a humanidade. Seja templo do Espírito Santo, não seja templo dos demônios, morada de demônio. Está escrito que o Espírito é santo. Se é santo, nele não há mancha, não há defeito, não há mácula, não há ruga, mas é santo, é perfeito, é adorado, inexplicável, inatingível.
Mude a sua vida enquanto é tempo, porque Jesus voltará, querendo você ou não. O seu pecado vai ser destruído, a sua vida de pecado vai ser arruinada, derribada e caída por terra. Breve você que está em desobediência com Deus, se morrer no pecado, os infernos vai te atormentar dia e noite, e você não vai ter descanso. Você vai olhar para o céu como fez o rico, olhou para Lázaro, viu Lázaro sendo consolado pelo pai Abraão e disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo teu pé na água, porém que refresca a minha língua, porque o calor aqui é cessante. Porém, pai Abraão, que é Deus, disse: lembra que você tiveste a sua liberdade sobre a terra e você usufruiu do pecado, e Lázaro só sofreu males e doença, agora está sendo consolado por mim, e você agora é atormentado nos infernos. E mais ainda, existe um abismo separando o céu dos infernos. Quem está no inferno não passa para o céu, e quem está no céu não passa para o inferno. O Senhor Jesus Cristo disse sua palavra: o rico, ele usufruiu da riqueza, usufruiu daquilo que ele entendia ser liberdade, mas aquilo ali resultou na perdição eterna. E diz a Bíblia que ele estava agora em tormento e sendo atormentado pela chama do fogo do inferno. Assim vai ser com você que vive a vida de prostituta, de ladrão, de adúltero, de mentiroso, de cobiçador e de defamador. Esta vai ser a sua parte, junto com a besta e com o falso Cristo, com o falso profeta, no lago do fogo do inferno. Tu será queimado e atormentado se tu não se arrepender e mudar sua vida, mudar sua trajetória, sua caminhada. Jesus diz em 3:20 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa e você há com ele e ele comigo. O 3:19 de Apocalipse diz, capítulo 1, diz que eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Jesus Cristo disse: se pois zeloso e arrependa-te, porque querendo você ou não, o reino de Deus é um reino sofrido, é um reino que é atraído e que se obtém dele através do sofrimento, humilhação, defamação e calúnia e rejeição. Mas o anticristo vai apregoar um reino diferente, o reino de paz, o reino de liberdade. Mas Jesus Cristo disse, como eu já acabei de ler para os amados irmãos, capítulo 5 de Tessalonicenses 1 diz, versículo 3 diz que o anticristo virá pregando a falsa paz. Quando ele disser a paz e segurança, vai vir repentina destruição, porque será a hora em que Jesus Cristo voltará e manifestará o juízo, a sentença dele, juízo sobre todos aqueles que estão em desobediência com Deus. Mude a sua vida, não siga a doutrina de demônio, porque hoje a corrupção está no altar da igreja. Os pastores são adúlteros, prostitutas, mentirosos e ladrões e efeminados. Hoje eles estão corrompendo o altar de Cristo, mas não olhes para eles, olha para Jesus Cristo. Está escrito em Isaías 45:22, olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, não há outro. Jesus Cristo ordenou: olha para mim, as obras de Cristo que você tem que seguir. Não siga esses adúlteros, porque esses adúlteros no último dia, eles não teriam amor com a palavra de Deus, mas seriam homens arrogantes, presunçosos, soberbos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Esses são os adúlteros que têm a posição de presbítero, pastores, evangelistas, diáconos, missionários ou missionário. Estes tais vão ser lançados nos infernos que não se arrependerem. E mais uma coisa, não existe na Bíblia a ordenança sobre mulher comandar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo foi feita para ser comandada pelos pastores presbíteros, e não por mulheres com posição pastorais. Isso não existe na Bíblia. Gênesis 3:16 diz, capítulo 1, que a mulher seria submissa ao marido. E o apóstolo Paulo vem dizer mais tarde em Timóteo que não autorize que a mulher ensine das igrejas. Isto é errado, é transgressão aos mandamentos de Deus. E se você está aceitando isto, arrepende e converta a Cristo, porque Jesus voltará para poder manifestar o dele juízo. Os céus e terra vai passar rapidamente. Breve você vai escutar o estrondo, eu vou escutar. E se eu não estiver preparado, se você não estiver preparado, pode ter certeza de uma coisa: dia e noite serás atormentado ante a face dos anjos, e o seu tormento vai subir ante a face dos anjos. Você vai clamar por socorro por Deus, mas Deus vai olhar para você, vai rir e zombar, como está escrito no livro dos Salmos. Você pode clamar dia e noite,
lamente, porque quando a misericórdia passar, o seu lamento vai ser em vão, o seu grito vai ser em vão. O ímpio anda por caminhos desertos, por caminho árido, achando que está caminhando na certeza, mas Jesus Cristo, quando voltar, ele vai manifestar as obras que estão ocultas. Então muda a sua vida, arrependa os teus pecados, porque o reino de Deus é chegado, e o reino de Jesus é um reino santo. É um reino poderoso, é um reino maravilhoso. E até aqui, amados irmãos, eu quero sair que niu, e a sua vai, nesse ana da tu, nos tira o merifai que nos dereu, marca.